Aqui por muitos anos funcionou o Porto de São Mateus. Por essas águas que eram escoados os produtos da antiga vila que abasteciam outras regiões do país. É uma ordem que vem de Portugal, do Marquês de Pombal. Então ele manda especificamente para criar a vila em São Mateus. Por quê? Porque o rio Cricaré nasce em Minas. Pelo rio Cricaré você chega no ouro. Então Portugal tinha essa preocupação de criar vilas, né, para frear o avanço das pessoas que queriam explorar o ouro em Minas. Muita madeira, pau-brasil, cana-de-açúcar e farinha de mandioca já saiu daqui. E ao mesmo tempo que produtos iam, pessoas chegavam para serem escravizadas. A ligação é direto com o comércio de farinha, né? Para suprir essa mão de obra, era mão de obra escravizada, e o que nutria esse trabalho eram os escravos que chegavam da África e paravam naquele porto para poder abastecer as fazendas do interior de São Mateus na produção da farinha de mandioca, também extração de madeira, que era muito comum ali naquela região. Não existem números exatos de quantos negros escravizados chegaram no Brasil pelo Porto de São Mateus. Mas segundo o levantamento feito pelo historiador Eliezer Nardotto, com base nos mapas da população constantes na memória estatística de Acioli de Vasconcelos, em 1827, eram mais de 3 mil pretos e pardos escravizados que viviam aqui, o que representa quase metade da população de São Mateus. O sítio histórico do Porto de São Mateus foi tombado pelo Patrimônio Histórico do Estado no ano de 1976. Esses imóveis foram construídos em meados do século XIX. Um outro fato importante sobre o comércio escravista realizado aqui é que foi em São Mateus o registro de apreensão do último navio clandestino que trazia negros escravizados da África para o Brasil. Devia estar querendo arranjar um lugar escondido para descarregar. Ele não veio especificamente para São Mateus. Então ele foi aprisionado aqui na costa, né, de São Mateus. Não foi aqui no porto, não. Foi na costa de São Mateus. E foi levado para Salvador. Além da memória arquitetônica, esses imóveis testemunharam momentos importantes da história de São Mateus, do Espírito Santo e do Brasil. Tem batalhas com os índios no início, tem a chegada dos portugueses, tem a chegada dos africanos, depois tem a chegada dos cearenses, e o último povo que chega para contribuir são os italianos, que chegam aqui exatamente no ano da libertação dos escravos, em 1888. Também é muito esquecido quando se fala da origem indígena. Ali habitavam índios aimorés, que foi conhecido como os botocudos, defenderam com muito afinco aquele território, e também a mão negra formando a sociedade mateense como um todo. O que é muito interessante se falar, o principal histórico de quilombolas que acontece em Benedito Meia-Légua, Viriato Cancão de Fogo, buscando a liberdade, formam seus quilombos no interior de São Mateus. Existe a máxima frase de que o povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la. Então é sempre necessário falar da escravidão, falar da história negra para que aquilo não seja repetido, e principalmente para a gente entender as sequelas que ela tem na contemporaneidade também.